uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Ô padre, nessas... o senhor está no apostolado, como foi dito, nessas andanças todas, né? Eu não sei se é impressão minha, de repente parece que ele é muito mais conhecido aqui no Brasil, talvez muito pelo seu trabalho, do apostolado em si também, do que em muitos outros lugares, talvez até mesmo na própria Itália, em algumas regiões. Sempre é do Brasil para o mundo, tá? A devoção ao Carlo Acutis é do Brasil para o mundo. Daqui para o mundo. Na Itália ninguém nem sabia, muito menos nem Assis, que tinha um jovem candidato a santo ali, sepultado, né? Foi a partir, aliás, a visibilidade maior se deu a partir do milagre no Brasil. Isso foi a porta que abriu para o mundo, né? E aconteceu no Brasil. O acolhimento ao Carlo Acutis no Brasil, o nosso jeito afetivo de acolher as coisas, fez com que a devoção se propagasse numa esfera mundial impressionante, porque foi do Brasil para o mundo mesmo, né? E ainda é o país de mais devotos do Carlo aqui. E o senhor disse, no caso, nas suas andanças, Brasil por região. Uhum. Parece que tem diferença também em relação a isso. Muito. Nós somos... Olha, eu pude conhecer de verdade nosso Brasil, nosso belo continente. É um continente. Né? Tranquilamente nós somos alguns países dentro do Brasil. De um só. Né? Dentro de um só. Isso é que faz a beleza. O que nos une é a língua. A língua nos une. Se não fosse isso, eu acho que nós já seríamos países... As regiões já seriam países independentes. Né? Uma visão mais política da coisa, econômica. Como na Itália era tudo dialetos, né? Depois que teve a unificação, mas cada um preserva o seu. O dialeto umbro, que é a região de Assis, se não quiser se comunicar com a de Palermo, não se comunica, porque ninguém entende o napolitano, ninguém entende o palermo. Mais de 40 dialetos dentro da Itália. Tem a língua oficial que nasceu na Toscana, né? Em Firenze, que é de onde nasce o italiano, que hoje todo mundo é obrigado a estudar, porque é a língua oficial. Mas os mais antigos preservam o dialeto, né? E ensinam o dialeto, né? Então são línguas próprias, não é nem dialeto, são línguas próprias. Se o Brasil tivesse isso, facilitaria com certeza uma divisão do país. Mas a nossa riqueza, por conta da nossa miscigenação, faz essa unidade também. Ao mesmo tempo que tem diferenças, tem muita coisa em comum que é impressionante, não tem como desligar isso aqui. Tá, a veia que liga do norte ao sul, o sangue vai passar ali. É o mesmo. Não adianta. Né? A gente sente algumas nuances dependendo de que cultura que colonizou. Né? Aí você sente uma nuance ou outra. Mas se você me perguntar assim, onde é originalmente o verdadeiro Brasil? Se eu disser isso aqui, você vai dar polêmica, né? Pode falar. É melhor não dizer? Não, agora você me deixou curioso. Agora eu tô curioso. Se fosse para dizer o seguinte, onde é o Brasil, é o Nordeste. É o Nordeste. É o Nordeste. O Nordeste tem a cara de ser aquele Brasil original, no sentido que eu acho lá do que é o Brasil. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Mas a gente percebe isso até nas artes, né? Grandes escritores, músicos, atores, comediantes, tudo vem muito do Nordeste. Exato. E que se assemelha muito ao sul da Itália. Ah, é? Muito, muito, muito. O siciliano. O Nordeste tem tudo a ver com a Sicília. Né? Se você vai para o norte, Milão é outra coisa, completamente diferente. Né? Nós temos as coisas que nos ligam, mas um pulsar mais festivo, mais no sentido de que eu acho que até a ressignificação das dores, das coisas são transformadas de forma diferente. O Nordeste ele tem essa nuance do acolhimento. Tanto é que o número de devotos do Carlo Acutis maior é no Nordeste. Né? Impressionante como é. Mas o milagre não foi lá, foi no Mato Grosso do Sul. O senhor fala, quando o senhor fala do Brasil para o mundo, é muito parecido com a devoção de uma outra santa que eu sou muito devoto, que é Santa Giana, né? Tanto que minha filha se chama Giana, né? E a devoção dela no Brasil é muito grande, até porque os milagres aconteceram aqui, Giana, né? O milagre da canonização tantas outras. Aconteceu aqui em Franca, né? Então, mas é muito lindo ver isso, e como eu fico feliz de ver. Eu até brincava, falava assim, gente, o Brasil tá bom para canonizar o povo, né? Porque os milagres acontecem aqui, mas é muito lindo ver isso, porque assim, de ver que a fé é muito viva. Mas né? o mais interessante é quando se trata do Carlo Acutis, aí não tem diferença no Brasil.
Onde você vai é isso aqui que vocês viram hoje. Sim. Em Que eu todos, senti esses dias ele viu, é todos os lugares, de norte a sul. E Do Rio Grande do Sul que nós somos, a lá Manaus que nós somos. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando se trata do Carlos, é um fenômeno impressionante. Né? Porque tem algumas devoções que são bem locais, bem Sim, pontuais. Por pontual. isso que eu digo, foi tão forte que, por exemplo, a devoção ao Carlos era para ser restrita somente a Assis e Milão. Porque o culto, a veneração ao Beato, ele não é universal. Não. Ele é local. Local. E o Carlos se tornou o Beato do mundo. Sim. Do mundo. A primeira paróquia dedicada ao Beato Carlo Acutis é no Brasil. Nossa, que Aqui em legal. São Paulo. Em Santo Amaro, Dom Paulo Negri criou a paróquia Beato Carlo Acutis. Já tem o quê? Logo depois da beatificação, ele criou a paróquia. Primeira paróquia dedicada ao Carlos no Brasil. No mundo é no Brasil. Né? E há um Beato. Agora vai ser paróquia São Carlo Acutis. Né? Então, para dizer... Vou para São Paulo, vou lá visitar. Sim, no Ítalo Brasileiro, bonita a paróquia. Vou lá Está com toda uma programação aí para os 3, vou fazer um tríduo, tudo tríduo, bonito. né? Está sendo, o pároco lá, quem assumiu é a comunidade do Frei Gilson. Eles são pároco Tá. da paróquia Beato Carlo Acutis. Então, assim, o Carlos fez essa diferença que impressionante. De onde você chega não tem idade. É criança, é jovem, é idoso, se tornou devoto do Carlos. É o que nós vimos aqui hoje. Né? É. Muitas pessoas Exatamente. idosas. Entendeu? Então, se apaixonam de cara. Os Mas jovens porque o ficavam Carlos assim. era apaixonante. Os jovens ficavam no meu celular o tempo todo. Até agora, vocês estão vendo que eu estou respondendo aqui. As relíquias já foram embora? As relíquias estão aí? É. Que hora que vai ser? E a gente É por divulgou. causa do horário, né? Por causa do horário. Então dos ficou jovens. esse fenômeno. O Carlos se tornou esse momento. Eu acho. Aí nós vemos a força que é a internet, as mídias. Os outros santos não tiveram essa propaganda que ele teve. Sim. Né? Então, assim, tem tudo a ver com o contexto que a gente vive. É Deus mostrando através dos sinais, né? Era o que estava faltando. E o Carlos vem coroar isso. O senhor imagina, né? Que meu amigo, né? Depois você vai falar por que como é que o senhor fez para trazer essas relíquias aqui. E Porque forma era a como ela pergunta que veio estava engatilhada também, aqui. porque é um negócio assim que não tem nada. A gente pensa o quê? Quando deu certo, não, vem aqui. Eu pensei comigo, bom, mas eu não sou pároco, eu não tenho paróquia. Não, vamos trazer numa casa. As nossas casas de acolhimento, a gente tem as residências, inclusive são pessoas que têm deficiência física ou mental, e tem aquelas que são as pessoas que estão em situação de rua. Mas são casas que são pequenas, não tem espaço para chegar, não cabe ninguém. Eu falei, às vezes se vier mais pessoas, né? Aí eu pensei nesse espaço aqui que é de retiro, casas de retiro. E o único meio de divulgação foi as mídias sociais. Né? Porque não houve. E aí, quer dizer, veio o retorno, que muita gente, mas eu vou estar trabalhando, vou tentar pedir dispensa, mas não vai ficar na hora do almoço, eu dou um pulo aí, não vai ficar até a noite para eu poder ir. Então, ou seja, aí o que o senhor falou, a força, né, daquilo que ele talvez possa protagonizou. O Carlos protagonizou o que estamos vivendo hoje. Na época ele não foi o influencer, porque ele fez tudo no anonimato. Engraçado o senhor falar isso, que ele não publicou nada. Nada. Foi a mãe depois que... Foi. Carlos não foi influência de nada. Carlos não teve rede social nenhuma, nem tinha Instagram, não tinha nada. Nem celular Carlos tinha. Ele protagonizou. Deixou tudo no computadorzinho dele. Deixou tudo preparado. Deixou tudo preparado para os outros fazerem. É muito bonito quando a gente vê as histórias dos santos, o senhor falando de Carlo Acutis. Desde o começo, quando a gente falou, né, da doença que teve, que ele faleceu, que o senhor falava, né? Ele sabia. É claro que não sabia de adivinhar futuro. E do que ia morrer, mas sabia mas que assim, todo esse material que ele deixou preparado, né? Como isso é vivo nas histórias dos santos, e com Carlo Acutis acontece a mesma coisa. Ele deixou todo o caminho, pelo menos as pistas, né, a serem trilhadas para chegar até aqui pronto. Essa questão de ter feito tanto conteúdo, que quando as pessoas falavam para mim, o santo da internet, né? Eu ficava pensando, ele deve ter montado alguma coisa muito grande, algum site de devoção, algum site de divulgação. A senhora hoje falou que ele não publicou nada. Eu falei, gente, mas... Né? Aí me remete lá a Santa Terezinha, né? Que é a padroeira das vocações e nunca saiu do Carmelo. Então, umas coisas que só a santidade mesmo, né? Só. Eu queria... eu só falando essa... Eu tinha, assim, conhecimento de Carlos foi por conta de um vídeo. Que é aquele que eu até questionei que eu questionei o senhor, quando ele disse assim, estou destinado a morrer. É o único vídeo. Eu trabalho no hospital com cuidados paliativos,
Então eu fico ajudando as pessoas a sempre encontrar um sentido para a vida diante da vida que está ameaçada, né? A pessoa vai falecer ou em mês ou tá próximo. Então, como a pessoa vai encontrar um sentido, né, da vida se a vida tá indo, né? E aí me mandaram esse vídeo do Carlo, né? Estou destinado a morrer. E aí eu fiquei com um nó na cabeça que depois o senhor me respondeu, né? Que a forma como a própria mãe, né, descobre esse vídeo, né, da forma. E como que Carlo via essas coisas, né? Falei, poxa vida, depois o senhor falou, acho que foi ontem, anteontem. Falei, até nisso, né, houve uma delicadeza dele de deixar pronto, né, da forma como ele enxergava o sentido da vida, né? Porque o sentido da vida está na transcendência, não está na imanência. O grande sofrimento das pessoas, até quando estão nas suas fases terminais, é a não aceitação. É o querer eternizar-se no tempo, né? E ninguém é eterno no tempo. E o Carlos tanto preparou a família, como ele era preparado para isso. Qual era a meta? Minha meta é o infinito. Não é o finito, é o infinito. Então, a morte é um detalhe necessário para a meta. Não vou permanecer aqui. Não, e nem quero, né? Não sou daqui, como Exato, ele disse. não sou daqui, somos não É tão pertenço profundo aqui. que falta palavras, né? A gente que dá palestras, encontro de jovens, a gente insiste muito nisso, gente. O que é 100 anos que nós vamos viver diante da eternidade, né? Então, diante daquilo que nos espera. E, assim, a gente vendo isso, assim, é algo que Carlos já tinha muito em mente, né? Sim, porque o Carlos buscou conhecer a Deus. Porque eu só amo o que eu conheço. E eu se conhece pela inteligência, não é pelo sentimento. Sim. Então ele foi fundo, né? Uma criança que com 7 anos já tinha lido todo o catecismo, né? E a vida dos santos já tinha conhecia quase todas, e tudo que era doutrina, teologia e etc. Você vê os livros do Carlos, de gente que está fazendo... Eu vi os livros dele lá, de gente que está fazendo doutorado em TI, o cara já tinha lido, né? Então, assim, lógico que eu busco aquilo que eu amo, né? Para fortalecer a tendência que eu trago. E a tendência do Carlos era buscar o transcendente sempre. Coisa que os nossos jovens hoje não buscam, né? Os vazios, as carências são muito grandes. Então, Dom Bosco tinha uma expressão muito boa que dizia o seguinte: Dom Bosco dizia, bala, bola e catequese. Ou seja, Dom Bosco, o auge de Dom Bosco em Turim, trazendo os jovens, levou todo mundo para dentro de casa quando criou o oratório. Ele dizia, como que eu vou falar de Deus para um jovem se ele está com fome? Eu vou ter que primeiro dar comida para ele. Quando ele não tiver mais com fome, vamos brincar com essa molecada, divertir, e depois eu sento e falo de Deus. Quando as primeiras carências básicas foram sanadas, é que eu entro com Deus. Como que eu vou entrar com Deus se o meu estômago está roncando? Porque é difícil absorver Deus, né? O irmão Francisco fala isso para nós nas formações, que nós trabalhamos com população em situação de rua, nós somos muito criticados. Né? Então nós estamos aí em 5 cidades, em Ribeirão, com 4 casas. Então muitas pessoas, vocês ficam dando peixe, tem que ensinar a pescar. Aí o irmão Francisco fala assim, mas a pessoa está numa situação, se eu der uma vara na mão dela, ela cai dentro do rio. Porque ela não consegue ficar de pé. Ela está com fome. Mas então, isso é certíssimo. Pedagogia salesiana de Dom Bosco. Informação relevante. Este episódio foi gravado em 10 de abril de 2025 e transmitido em 21 de abril de 2025, data do falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. Por este motivo, alguns trechos da conversa podem apresentar elementos fora de contexto, como, por exemplo, as referências à canonização de São Carlo Acutis, realizadas durante a gravação.